Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 2, por gentileza. Romanos, capítulo 2, verso 17. Mas, se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo. Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E, se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Para nós começarmos a entender esse texto, temos que lembrar que o apóstolo Paulo era judeu, e escrevia essa carta à igreja que se encontrava em Roma, e essa igreja era composta por judeus e por gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu, nós somos gentios, independente da fé. Se você não nasceu judeu, da perspectiva de um judeu, você é gentio. E o apóstolo Paulo escreve essa carta para explicar àquela igreja o que é o evangelho, para expressar seu desejo de estar com aqueles irmãos, e nesse primeiro momento ele está mostrando como que somente a fé em Cristo Jesus e a graça de Deus pode trazer algum benefício para o ser humano, que todos os seres humanos, na verdade, são pecadores e carecem da graça de Deus. E depois de vermos isso na semana passada, agora nós queremos nesse texto perceber como que o apóstolo Paulo se dirige aos judeus que estavam presentes, que eram membros da igreja de Cristo em Roma, e vai direcionar uma palavra mais específica para eles, e nós vamos relacionar a prática, a posição, a postura daqueles judeus conosco nos dias de hoje. Antes de tudo, eu quero te ajudar a compreender um pouquinho essa questão de quem é esse judeu. Porque na Bíblia existem muitas palavras que definem o povo de Deus do Antigo Testamento, e eu quero que você compreenda bem o que é esse judeu, para que a gente possa entender melhor esse texto. Deus chamou Abraão, e nós vimos a história de Abraão na nossa série de Gênesis. Se você não viu, assista lá no YouTube a playlist de Gênesis. Vimos a vida de Abraão, o chamado de Abraão, a peregrinação de Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaac, hoje nós vamos ver o casamento dele à noite. Isaac teve um filho chamado Jacó. Jacó, neto de Abraão, teve um encontro com Deus, lutou com um ser celestial que parecia Deus materializado, e esse ser toca no quadril de Jacó, e Jacó passa o resto da sua vida mancando por onde ele andava, e as pessoas começaram a chamá-lo não mais de Jacó, mas como aquele que foi tocado por Deus, em hebraico, Israel, aquele que foi tocado por Deus. Esse Jacó teve 12 filhos, que deram origem a 12 tribos, e esse povo foi parar no Egito. Quando eles chegaram no Egito, esse povo era chamado primeiramente de hebreus, porque a palavra hebreu significa aquele que vem do outro lado, ou mais diretamente estrangeiro. Então eles eram chamados no Egito de hebreus.
quando eles saem do Egito na liderança de Moisés, o grande profeta, e tomam posse da terra que Abraão tinha peregrinado, eles então fundam um país, uma nação chamada Israel, e começam a ser chamados de israelitas. Israel era composto por 12 províncias, 12 tribos, como o nosso país tem aqui os seus estados. Eles tinham 12 províncias, cada uma das províncias era habitada por uma das 12 tribos, e eles tinham essa identidade nacional, eles eram chamados de israelitas. Porém, houve uma separação, uma crise, uma divisão do reino de Israel, e a tribo de Judá e de Benjamim seguiram a liderança dos reis e da dinastia davídica, porque eles sabiam que era de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Salomão, que um dia viria Jesus. E formaram o reino de Judá, enquanto as outras tribos se perderam na história, servindo a outras dinastias que não eram da linhagem de Davi. O reino que não seguiu a dinastia de Davi, que não esperava mais pelo Messias e começou a adorar os Baalins, os falsos deuses, se perdeu na história. E esse reino de Judá, que eram os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Salomão, eles passaram todo um processo, e nós vamos encontrá-los no Novo Testamento, agora não mais com essa identidade nacional de israelitas, mas com essa identidade de judeus. Então a palavra judeu vem dessa tribo de Judá. Esse nome judeu designa agora, não só no texto aqui de Romanos, mas nos dias de hoje, todo aquele que crê no Antigo Testamento. Já nos tempos do apóstolo Paulo, eles tinham os 39 livros do nosso Antigo Testamento e seguiam e praticavam. Só que eles só cumprem isso. Eles acreditam que o Messias não veio ainda e estão na esperança de que um descendente de Davi há de vir sobre eles para liderá-los e conduzi-los e governá-los, inclusive aqui na terra, como um grande monarca que vai levar a nação moderna de Israel a uma grande posição política, econômica e etc. Então, judeu é todo aquele que tem o sangue de Abraão. Judeu é todo aquele que conhece a lei de Deus e o Antigo Testamento. Então, nós voltamos para a igreja de Roma, que era composta por homens que não tinham conceito de família, homens que eram casados só para procriação, tinham prazeres nos seus pares iguais dentro da sua sexualidade homoafetiva. Nós temos ali mulheres que eram casadas no papel, uma igreja desfacelada, uma igreja onde as pessoas não tinham concepção de família, romanos que não conheciam, nunca tinham ouvido falar do Deus Yahvé, e agora estão adorando Jesus e aprendendo os pilares, nunca souberam que existia Antigo Testamento e Escritura, pessoas que adoravam o que nós estudamos hoje como um panteão greco-romano sem sentido algum, adoravam imagens de homens que eram chamados deuses. Só que nessa igreja tinham judeus que conheciam o Antigo Testamento, que conheciam Deus, e esses judeus, apesar de crentes, eles olhavam para esses irmãos, eis, e se vangloriavam. Esses judeus diziam: nossa igreja é uma bênção, mas abençoados mesmo somos nós, porque nós temos o sangue de Jesus na nossa veia, o sangue de Abraão. E nós temos aí esses irmãos que se converteram, vieram da promiscuidade, da idolatria. Então a igreja de Roma estava cheia de judeus que se vangloriavam por essa posição. Eles tinham um sentimento de superioridade, de especialidade, eles tinham um orgulho muito grande. E Paulo quer mostrar nesse texto que lemos que isso é descabido. Que na verdade, quer judeus idólatras e desconfigurados, quer judeus politicamente corretos e mais certinhos, todos nós somos pecadores e necessitados da graça de Deus, quer judeu ou quer gentio. E mais do que isso, o grande problema é que esses novos crentes de origem judaica, muitas vezes eles não confiavam em Jesus para serem salvos. Eles confiavam em ser praticantes da lei.
Eles confiavam na lei, eles confiavam no Antigo Testamento, eles confiavam naquilo que estava prescrito no Antigo Testamento, nas 613 leis do Antigo Testamento, e que eles se esforçavam para praticar, e eles achavam que seriam salvos porque eram praticantes dessas leis. E alguns iam mais além, eles confiavam que seriam salvos porque eles tinham o sangue de Abraão. Então eles pensavam, quando eu chegar no dia do julgamento, Deus não vai mandar para o inferno, afinal de contas eu tenho o sangue de Abraão correndo nas minhas veias. Então eles tinham uma compreensão equivocada, uma compreensão errada de salvação, e acreditavam que por serem filhos de Abraão, por serem judeus, por conhecerem as leis e por se esforçarem em praticar as leis, eles seriam salvos. Então, a partir do verso 17 até o verso 24, o que Paulo vai mostrar é exatamente isso, que essa confiança na lei, basicamente na lei, é um erro, que ninguém é salvo porque conhece muito bem a lei, ou porque domina a lei, tem uma boa teologia. Então ele diz, você que se diz judeu, e confia na lei, e se gloria em Deus, que bom, glória a Deus, que eu nasci judeu, sou conhecedor do Antigo Testamento. Se você conhece a vontade de Deus, aprova as coisas excelentes, é instruído na lei, você que está convencido que é guia de cegos, porque assim esses judeus se viam na igreja, nós somos aqui a liderança da igreja, esses novos convertidos não sabem nem o que é a Bíblia, nós decoramos capítulos e mais capítulos da Escritura desde que nós somos crianças. Então eles se sentiam vocacionados para liderar a igreja primitiva, se viam como guias de cegos, instrutores, mestres de criança no sentido não só infantis, mas crianças espirituais, e se viam nessa posição. Eles conheciam muito bem a lei, e aí Paulo vai dizer, olha, você, pois, verso 21, que ensina aos outros, não ensina a si mesmo. E aí começam as perguntas retóricas de Paulo, para dizer o seguinte, vocês se colocam nessa posição de liderança na igreja, vocês se colocam nessa posição como judeus, dos grandes missionários dessa terra, o grande povo de Deus, mas por que vocês não ensinam para vocês mesmos? Porque a verdade, versículo 21 seguindo, é que vocês pregam que não se deve roubar, mas rouba. Ou seja, entre os judeus haviam ladrões. Diz que não se deve adulterar, mas adultera. Entre os judeus haviam adúlteros. Você que detesta ídolos, os judeus são muito radicais nessa questão de idolatria, mas rouba os templos, nesse sentido daquele escambo, daquele comércio que havia no templo, nas sinagogas. Você que se gloria na lei, desonra a Deus nas transgressões da lei. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, vocês conhecem a lei, vocês são profundos conhecedores da lei, vocês se veem como doutores da lei por serem judeus, se veem melhores que os irmãos que não são judeus, mas vocês são transgressores da lei, assim como aqueles que não conhecem a lei. Então vocês não têm do que se gloriar, vocês não têm do que se vangloriar. Verso 24 diz algo muito sério, como está escrito, uma citação do Antigo Testamento, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Os judeus, apesar de dizerem, nós conhecemos o Deus verdadeiro, e só o Deus verdadeiro que salva, eles tinham uma postura tão inadequada que os gentios não queriam acreditar em Deus por causa deles. Qual era o problema daqueles judeus da igreja de Roma? Eles confiavam mais na lei, em praticar a lei, em fazer a lei, do que em Jesus para ser salvos. Igualmente nos dias de hoje, meus irmãos, nós temos pessoas que confiam na lei, no conhecimento correto da lei, no conhecimento da Escritura, e acham que serão salvos por um conhecimento correto ou mais excelente, se vangloriam porque conhecem de teologia, se vangloriam porque sabem citar estudiosos, pessoas importantes do campo teológico. Eu estava com o Hugo no nosso contador essa semana, e alguém ali estava inquirindo ele, você está lendo Berkhoff? Você está lendo, qual foi o segundo que ele citou? Citou um segundo e depois o terceiro, o teólogo sistemático dos batistas. Você está lendo Langston? É interessante porque ninguém perguntou para o seminarista, quanto tempo você tem orado? Você está se preparando, você tem uma vida coerente, mas eles queriam saber se ele era versado em teologia. E hoje,
nesse meio reformado, nesse meio evangélico um pouco mais sério, comprometido, a gente tem visto muito isso. Pessoas que se vangloriam por conhecer a boa teologia, por conhecer muito de Bíblia, e confiam nisso, se vangloriam disso. Só que não é isso que salva. Não é o conhecimento mais correto, não é a sua versatilidade na escritura, na teologia. Não é isso que salva ninguém. E é interessante nós percebermos também que alguns não estão confiados nessa ortodoxia, mas têm exatamente essa mentalidade judaica. Eles acham que por cumprir as leis da Bíblia elas serão salvas. Então você pergunta, você tem certeza da sua salvação? E a pessoa, eu tenho. E quando você diz por quê? Ela não te responde porque eu creio que Jesus Cristo morreu por mim, eu estou convicto da graça de Deus por um pecador terrível como sou. Eles dizem, não, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho orado, eu tenho ido à igreja, estou até fazendo curso de novos membros da IBSU, eu sou uma pessoa boa, nunca matei ninguém, eu oro todo dia, eu faço devocional, e as pessoas têm esse sentimento de confiança que serão salvas, porque elas estão cumprindo a lei de Deus. Isso é um erro, isso é um equívoco. Isso é falta de compreensão da graça de Deus. Você não vai ser salvo porque você cumpre uma série de ritos. E o mais deplorável, o mais triste, meus irmãos, é que alguns não creem que serão salvos praticando a lei da Escritura. Eles acham que serão salvos cumprindo a lei dos homens, o que é chamado aí nas igrejas evangélicas de doutrina. Então, o tamanho do cabelo, o tipo de roupa, o linguajar é que vai definir quem vai para o céu e vai para o inferno. Que pensamento triste. Que pensamento limitado. Que pensamento antibíblico. Não é o cumprimento da lei de Deus ou o cumprimento da lei dos homens nos leva para o céu. Por quê? Mesmo que sejamos conhecedores da lei de Deus, todos nós somos falhos e pecadores em algum momento. Infelizmente, quebramos ou quebraremos a lei de Deus. E talvez você esteja pensando, não, pastor, essa não é a minha condição. Agora eu quero mostrar para você como que esse espírito judaico está dentro do seu coração muitas vezes. Você já reparou que, muitas vezes, quando você vai pedir algo a Deus, você se sente uma pessoa que não é merecedora daquilo? Isso é o espírito dos judeus que habita em você, não é um demônio não, tá? É uma metáfora, é a mentalidade dos judeus. Porque essa ideia, eu queria pedir a Deus um emprego, mas eu vou pedir o pastor para orar, porque eu não tenho muita moral com Deus. Isso é esse pensamento legalista, esse pensamento judaico, esse pensamento de que Deus só vai me ouvir se eu cumprir as 613 leis do Antigo Testamento. Eu não vou pedir para Deus porque eu não fui na igreja domingo passado. Então, quando a gente mede o nosso relacionamento com Deus, quando a gente acha que a gente vai receber algo de Deus porque a gente merece, isso é uma compreensão ainda muito limitada, muito judaica da relação com Deus. Porque Deus não dá nada para ninguém porque alguém merece. Tudo que o Senhor tem nos dado é porque Ele é gracioso. E ser gracioso significa que Ele nos dá com alegria, em abundância, porque Ele é bom e gosta de fazer bondade. E dá para gente que não merece, como eu e você. E quanto mais, meus irmãos, conhecemos a lei de Deus, e mais erramos, maior vai se tornando o nosso pecado. E mais imerecedores. Então sim, não tem nada a ver com mérito, não tem nada a ver em ser certinho. Deus nos dá, e isso relaciona conosco por pura graça, bondade e misericórdia. Então nós não podemos ter esse pensamento judaico e achar que é por cumprir a lei que seremos aceitos, seremos salvos ou seremos de alguma forma beneficiados por Deus. Aqueles talvez que se aventuraram em ouvir alguns pregadores pentecostais há um tempo atrás, havia um muito famoso que sempre que ia pregar fazia a seguinte oração: ó Deus, se ainda tenho crédito contigo nos céus, ó Pai, eu peço que nessa manhã o Senhor fale, renove, batize com fogo. E meus irmãos, essa é a oração que expressa em uma frase uma compreensão completamente equivocada. Se ainda tenho crédito contigo nos céus, ó Pai. Ó Pai, quem aqui tem crédito com o Senhor? Irmãos,
nós somos devedores. Na verdade, éramos devedores, porque o Senhor Jesus já pagou a nossa dívida e tem depositado uma poupança. É mais do que poupança, o rendimento de Deus é rendimento de alto risco sem risco nenhum. Você vai chegar no céu, a Bíblia fala que você vai ser co-herdeiro de Jesus. O Pai vai dar uma herança para o Filho único que é Jesus, e nós, um bando de filho adotivo vagabundo, vamos tudo herdar com Jesus, gente. Então não tem nada a ver com quão bom você é. A gente estava falando aqui na aula sobre essa questão de casamento, de divórcio. Algumas pessoas se sentem mal. Não se sinta, porque a graça do Senhor Jesus, o sangue do Senhor Jesus já nos purificou a todos nós. Então não sejamos judaicos na nossa relação para com Deus, no nosso entendimento da salvação. Não podemos confiar na lei como se a lei fosse nos salvar. No versículo 25 até o final, ele vai mostrar que, além de confiar na prática das leis, os judeus cometiam um outro erro. Eles confiavam no fato de terem o sangue de Abraão para serem salvos. Então o texto bíblico diz: a circuncisão tem valor se você pratica a lei. O que é a circuncisão? Circuncisão é um rito praticado por judeus muçulmanos até o dia de hoje, estipulado por Deus a Abraão, e como muçulmanos e judeus são descendentes de Abraão, ambos praticam isso até os dias de hoje. A criança, ainda bebê, muçulmanos muitas vezes no hospital, judeus ortodoxos no 8º dia, com uma faca ritualística, eles fazem a cirurgia de fimose, independente da necessidade ou não na criança, é cortada a pele do prepúcio. O que ocorre então? Os judeus, eles se viam diferente de todos os homens, porque o islamismo ainda não existia na época, eles se viam como alguém que levava na carne, no corpo, o símbolo da aliança que Deus tinha com eles. Então eles se vangloriavam de serem circuncidados. E aí Paulo diz: olha, a circuncisão não tem valor nenhum se você não pratica a lei. Se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou espiritualmente incircuncisão. É como se você não tivesse uma aliança com Deus. E aí ele continua, 26. Portanto, se a incircuncisão, entenda, se nós que não somos circuncidados, nós que não somos judeus, é isso que ele significa aqui, observa os preceitos da lei, se os gentios observam os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? Ou seja, nós que somos gentios não temos essa aliança expressa na nossa carne. Quando nós praticamos as obras da lei, nós somos verdadeiramente povo de Deus, e esses são os verdadeiros circuncidados. Porque o que adianta você ter na carne a circuncisão, mas uma vida que não pratica a lei de Deus? Versículo 27, e aquele que é incircunciso por natureza, ou seja, naturalmente não somos judeus, cumpre a lei, certamente ele, nós gentios, julgaremos você judeu, ou seja, o gentio que não é circuncidado quando pratica a lei, está numa posição até superior dos judeus, e que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Claro que quem nasce judeu, de mãe judia, etnicamente é judeu, ponto final. Paulo está questionando a questão da fé e a questão religiosa e afirmando o seguinte: o verdadeiro judeu não é aquele que fica batendo no peito: eu sou descendente de Abraão. Pode ser no que diz respeito à etnicidade, mas no que diz respeito à fé e espiritualidade, o verdadeiro judeu não é aquele que é circuncidado na carne somente, é aquele que é circuncidado interiormente no coração, é aquele que tem uma aliança com Deus no seu coração. Esse é o verdadeiro judeu. Então o apóstolo Paulo vai também mostrar que essa confiança dos judeus em serem descendentes de Abraão é um erro. Os judeus não são salvos pela condição étnica. O povo de Israel que existe hoje, eles não vão ser salvos porque nasceram cidadãos do Estado moderno de Israel. Inclusive cidadãos israelitas, grande parte são agnósticos. A capital gay do mundo é a capital de Israel, Tel Aviv, conhecido de toda a humanidade. Altíssimo índice de agnósticos. Ali, cidadãos israelitas estão, muçulmanos estão, cristãos, ou seja, não é ser da nacionalidade de Israel que leva alguém para o céu, e não simplesmente você ter o sangue de Abraão, é que a pessoa vai para o céu. E Paulo está mostrando exatamente isso para aqueles irmãos daquele tempo.
Todos os judeus serão salvos como os gentios através da sua fé em Cristo Jesus. E nos dias de hoje, certamente, eu acredito que não tenha ninguém aqui se gloriando por ser descendência sanguínea de Abraão. Até onde eu sei, nós não temos judeus no nosso meio. Nós tínhamos uma jovem que visitava aqui, que era descendente, inclusive, de Arão. Tinha sangue sacerdotal nas veias. Que eu saiba, ninguém aqui tem essa posição. Porém, muitos estão confiando, não na consanguinidade com Abraão, mas estão confiando em uma posição religiosa para ser salvos. Então, assim como aqueles judeus olhavam para o passado e diziam, nós vamos ser salvos porque somos descendentes de Abraão, muitos hoje, meu pai é crente, meu pai é pastor, minha mãe é uma bênção, minha mãe é uma mulher de oração, e eles têm a certeza que eles vão para o céu, porque na hora que Deus levar a família, eles vão segurar e vão juntos. E o que a gente aprende aqui é que a fé não é transferível. A fé não é coletiva nesse sentido. E a salvação nesse sentido, sim, nesse sentido ela é individual. E o fato de você ter uma família evangélica, por ser filho de algum crente, isso não coloca você numa posição de ser salvo. Você só porque é evangélico, você confiar que vai ser salvo porque você está na religião correta. Porque é isso que o judeu sentia. Nós somos judeus, a gente vai para o céu. Nós somos descendentes de Abraão. Alguns se vangloriam disso, dessa perspectiva de ser evangélico. Quando eu era criança, eu não arrumava briga com ninguém. Mas se eu visse alguma injustiça, eu me posicionava para defender os injustiçados, sejam homens, mulheres, os mais fracos, e nisso eu entrei em muitas brigas. Não acho que isso é errado, acho que está faltando isso entre os homens aí, que vem gente sofrendo bullying, vem meninas sendo maltratadas e ficam lá igual banana. Precisava de homens mais robustos, que praticam artes marciais, que se necessário for sabe se defender, e que é crente de verdade, que levanta na sala e manda o professor parar de falar besteira, absurdo, loucura, como a gente tem alguém que faz aqui, a gente precisa disso, isso é masculinidade. Não vamos ter um monte de banana, de pijama, não. Então, eu, mesmo não sendo crente, eu tinha isso porque meu pai, graças a Deus, me ensinou isso. E ali, eu cometi um erro. Porque eu me envolvi numa discussão com um rapaz, com uma outra criança ali, a gente tinha ali seus 11, 12 anos, e a gente começou ali quase a vias de fato, e eu lembrei ali da diplomacia, e eu pensei, eu vou resolver isso de outra forma. Eu vou resolver isso dando uma carteirada nesse moleque. Olha só, se você quiser confusão comigo, além de eu partir a sua cara, eu quero que você saiba que a minha mãe é professora aqui na escola e era professora fulana de tal. E eu pensei, confiei na posição da minha mãe, estou salvo, resolvi o problema. O menino levantou a crista, parecia um galo, e ele falou para mim, pois você saiba que a minha mãe trabalha na Secretaria de Educação e é inspetora, e ela vai mandar sua mãe embora. Eu tinha duas opções, eu jogava aquele menino no chão e partia para dentro, mas o problema seria pior, ou eu colocava a minha viola debaixo do braço, falei, pois bem, vamos deixar isso, a gente resolve isso amanhã. Quando eu via esse menino, eu mudava de corredor. Então, o que aconteceu? Eu confiei que eu ia resolver um problema baseado numa posição que a minha mãe tinha. Tem gente que é assim, acha que o seu problema espiritual vai ser resolvido baseado numa posição de uma outra pessoa, baseado na religião. Não tem nada a ver com isso. Você precisa ser salvo por Jesus individualmente. Você não pode querer ser batizado, quem está se preparando para batizar, porque os pais são evangélicos. Você precisa ter uma decisão pessoal com Cristo Jesus, porque a família toda é crente, então tem que cumprir esse rito. Quando os judeus estavam confiando na lei, ou nessa condição pregressa, étnica, religião deles, isso é um erro, isso é religiosidade, isso é religião. Então, ainda que a gente não tenha judeus no nosso meio, essa perspectiva, essa postura, essa prática permanece no nosso meio. Pessoas que confiam na religião. Eles confiam que praticando os ritos da religião, ou sendo parte de uma religião, elas estão salvas. Acham que estar dentro da igreja é como que entrar na arca de Noé, a chuva vai vir e a gente vai subir para o céu no arrebatamento. Não é ser parte da igreja, não é estar aqui domingo à noite, mas é ser de fato alguém alcançado pela graça de Deus. Então, no versículo 29, isso fica muito claro. Judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração,
pelo Espírito, não segundo a letra. Letra aqui diz respeito à lei. Não é por praticar as obras da lei, é pelo Espírito, e cujo louvor não procede dos seres humanos, porque os judeus queriam isso, que os membros da igreja esse cara aí é judeu, vamos deixar ele pregar porque ele é judeu. Não quer aplauso de homens, quer o louvor que vem de Deus, quer a chancela do próprio Deus. Então, o que Paulo está ensinando é que a verdadeira salvação não vem por obras da lei, por praticá-las, por ser judeu, por ser parte de uma religião, mas a verdadeira salvação vem pela ação graciosa e regeneradora do Espírito de Deus, que trabalha no nosso coração, transformando o coração, nas palavras do profeta Ezequiel, que era um coração de pedra, duro, mau, agora um coração de carne, um coração que tem vida e vida de Deus. Então, meus irmãos, a salvação não é dada a você por você conhecer a lei, ter boa teologia, ou ser praticante de boas obras, praticante da Bíblia, ou porque você é membro de uma igreja. Não, você pertence à religião. Não, você fez o curso do pastor. Não é isso. A salvação é obra do Espírito Santo nas nossas vidas, que regenera o coração, que faz uma circuncisão no coração, ou seja, faz uma aliança. Olha que coisa gloriosa. O Espírito de Deus circuncida o nosso coração. O Espírito de Deus faz com que o seu coração se aliancie ao Senhor. Isso não significa que não há o passo de fé do ser humano, ou que a liberdade humana é aniquilada e nós somos robôs. Nós afirmamos tanto essa ação monergística, essa ação da soberania, graça livre de Deus, quanto também entendemos a liberdade do homem. E alguns querem, a gente vai ver muito isso aqui em Romanos, alguns querem afirmar a soberania de Deus e acabar com a liberdade humana, outros se agarram na liberdade humana e falam que Deus não é soberano, ao passo que a Escritura afirma as duas coisas. E isso é fé bíblica, fé chamada verdadeiramente reformada. É isso, é ficar com a Escritura. E o que a gente vê, isso é claro aqui, que o Espírito de Deus faz essa aliança, gera isso em nós, e nós cremos, pela graça de Deus. Então, meus irmãos, resumindo tudo que trabalhamos aqui, a confiança na religião é um erro. O que é a confiança na religião? É achar que você vai ser salvo porque faz parte de uma religião, porque é da igreja tal, da igreja B, da igreja C, acha que vai ser salvo porque pratica os ritos daquela denominação, até mesmo os ritos bíblicos. Não, você não é salvo, a sua confiança não pode ser colocada na religião. Para a sua salvação, confie somente na ação do Espírito de Deus. Não é pelo cumprimento da lei, mas é pela obra graciosa e regenerativa do Espírito Santo. Por isso que nós não podemos estar na igreja como alguns judeus estavam, se colocando numa posição de melhor do que outros. Todos nós aqui, meus irmãos, independente de qualquer aspecto, somos pecadores e fomos alcançados pelo Espírito de Deus. E o Senhor fez uma obra no nosso coração. Estamos todos na mesma posição. Não importa se somos ministros, oficiais, pastores ou não. Não importa se somos homens ou mulheres. Não importa nada. Todos nós temos uma aliança com Deus que foi gerada pelo Espírito do próprio Deus. Então, concluindo, a confiança na lei, na prática das boas obras, achar que você vai ser salvo porque você faz, porque você acontece, e aí achar que naquele dia que você esqueceu um devocional ou cometeu um pecado você perdeu a salvação, isso é um erro. Isso é um erro fatal, isso é pensamento veterotestamentário, isso é judaísmo, isso é religião. Achar que por você ser parte de um grupo, de ter sangue de Abraão, ou por ser parte de uma denominação, isso salva, isso também é um erro. Nós precisamos sempre entender que a salvação vem pelo Espírito de Deus. Estamos onde estamos, somos quem somos pela graça de Deus. E assim, quando nós orarmos, nós não oramos com culpa, com medo de pedir alguma coisa para Deus, como se dependesse da gente. A gente ora com ousadia. Por isso que o autor de Hebreus diz que o caminho até o Santo dos Santos é um caminho novo, é um caminho vivo. Você pode ter cometido um pecado agora, e você pode
clamar ao Senhor, e a Bíblia promete que se você confessar, Ele te perdoa na hora. E aí quando você pede, você é ouvido, e você pode orar com ousadia, com confiança, que existe um Deus que é o seu Pai, e que te escuta, e que tem uma aliança com você, e você pode ter uma vida verdadeira, uma vida plena, uma vida de verdade. Porque o nosso relacionamento com Deus não é baseado em obras da lei, não é baseado em questão consanguínea, é baseada na ação do Espírito Santo. Nós andamos, meus irmãos, nós nos movemos pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. É assim que o nosso relacionamento com Deus está baseado. Esse é o relacionamento no qual nós estamos pautados. Que Deus nos dê graça, nos auxilie a confiar nessa ação do Espírito Santo, não só para sermos salvos, mas que essa relação com Deus seja baseada nessa graça, nesse amor, que não tenhamos aqui ninguém culpado no relacionamento com Deus. Isso naturalmente não é um convite para que você viva de qualquer maneira, mas é realmente uma compreensão tão grande desse amor e da graça de Deus, que ficamos constrangidos a cumprir tudo aquilo que o Senhor tem nos pedido e nos ordenado. Pai, muito obrigado, porque nós não somos aceitos pelo Senhor por aquilo que fizemos, por aquilo que fazemos. Nós não seremos salvos por termos uma vida cumprindo plenamente, perfeitamente a Tua lei, porque se assim fosse, ninguém ficaria de pé no dia do juízo. Muito obrigado, Pai, porque nós não temos esse privilégio de ter o sangue de Abraão correndo nas nossas veias. Nós somos gentios, nós somos brasileiros, fruto de miscigenação. Não temos em nada do que nos gloriarmos em questões terrenas, humanas, étnicas. Mas mesmo não sendo a descendência terrena de Abraão, espiritualmente somos filhos de Abraão, porque temos a verdadeira circuncisão e nos gloriamos no Senhor, e temos a aprovação que vem de Ti, porque o Senhor, o Teu Espírito Santo circuncidou o nosso coração, e nós queremos dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos levou a ter essa aliança contigo. Muito obrigado porque o Senhor se aliançou conosco. Muito obrigado porque o Senhor nos alcançou, o Teu amor nos alcançou, a Tua graça nos alcançou, e é baseado nessa verdade do Evangelho que nós queremos nos relacionar contigo, não com culpa, barreiras, medo, religiosidade, mas com ousadia, com intimidade, com relacionamento vivo, nessa nova aliança no Teu sangue, Jesus. Não é o sangue de Abraão, é o Teu sangue derramado naquela cruz por todos nós. Ó Deus, nos auxilia também a anunciar esse Evangelho verdadeiro, de graça verdadeira, àqueles que estão ao nosso redor. Muitos têm se afastado, achando que a igreja é um lugar com um monte de regras e pura religiosidade. Que eles venham, que nós possamos anunciar e proclamar que Evangelho não é religião nem religiosidade, mas é uma aliança de Deus para com os homens na pessoa de Cristo Jesus. Nos dê graça, nos abençoe. Receba esse louvor que prestaremos a Ti agora, Senhor, e nos dê um domingo cheio da Tua graça, um almoço na Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Amém, Senhor.